paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Meus queridos, louvamos a Deus por tudo quanto Ele já tem feito no nosso meio e continuará fazendo. Já chorei sentindo a graça de Deus e ouvindo o Senhor falar comigo, desde o começo do culto até agora, e Deus continuará falando. Abra suas Bíblias no livro dos Salmos, de número 62. Louvo a Deus pela vida do pastor Auri, toda a sua família, de todo o ministério, de todos os pastores, companheiros, dos músicos, cada família aqui representada, que Deus continue abençoando. Louvo a Deus pela sua vida. Salmo 62, verso de número 10, 11 e 12. Haja visto que é um culto denominado como culto de missões, e eu quero transmitir a vocês aquilo que Deus colocou ao meu coração. E certamente Deus tem uma obra extraordinária ainda a realizar na minha casa e na tua casa. Salmo 62, verso 10, 11 e 12. Não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Eu queria que vocês repetissem o verso 11. Vamos lá? Vou contar até 3. 1, 2, 3. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. Muito obrigado, podeis tomar assento. Meus amados, por favor, coloque novamente o verso 11. Isso aqui é uma frase que me chamou muito a atenção. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. E aí soa uma pergunta: por que que Deus fala uma vez e o salmista ouve duas vezes? Amados, falar a respeito de missões, eu quero falar trazendo como base este texto que ora acabamos de ler. E fixando dentro do nosso coração, da nossa mente, este verso de número 11. Porque é impossível, eu vou repetir aqui, é impossível se preocupar com missões, se Deus falar uma vez e a gente só ouvir uma vez. É impossível. Para se preocupar com missões, precisamos estar prontos para ouvir Deus falar uma vez e a gente escutar duas vezes. Eu quero, antes de continuar, eu quero dizer a vocês que falar de missões é a coisa mais fácil que existe. Agora, na prática, a execução das missões é muito difícil. Dia 11 agora desse mês, vai completar um ano que algo muito interessante aconteceu na minha vida. Eu estava em uma viagem missionária de 10 mil quilômetros, em 8 estados do Brasil. E quando foi marcado essa missão, pastor Auri, foi marcado para sairmos, e como um dia Jesus ensinando, né, e ele designou de 2 em 2, e aí eu e um outro missionário, nós concordamos de sair para uma viagem missionária
e sair no dia 2 de outubro do ano passado. Dia 2 de outubro, então estava marcado. E o que é interessante é que você não pode, uma vez marcado, e a Bíblia diz claramente que a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Então você tem que ter convicção, e eu louvo a Deus porque ganhei um livro do pastor Uri, olha, obedecendo o chamado. E eu louvo a Deus porque veio a contento, dentro daquilo que aconteceu há um ano atrás, e isso aqui reforça, porque aconteça o que acontecer, você tem que obedecer o chamado. E aí então, no dia 2, estava marcado a saída, nós iríamos passar por 8 estados do Brasil, inclusive fui até a Ilha do Marajó. Só que o que é interessante é que, uma semana antes do dia marcado para a saída, a minha filha, que estava gestante, e estava marcado, segundo os médicos, para ela ganhar a criança, e seria praticamente minha primeira neta, estava marcado para ganhar no final de dezembro, começo de janeiro. E o nosso propósito nessa viagem missionária era de outubro, do dia 2 de outubro, até o dia 30, praticamente, de novembro. Mas, olha como que Deus trabalha. Faltando uma semana para a saída, a minha filha teve um problema, uma complicação na gestação. Foi internada às pressas, foi parar na UTI. E aí, então, correndo risco de vida, aí os médicos resolveram, então, fazer algo para a minha filha. Para tentar salvar a minha filha e a criança, colocaram, então, ela em trabalho de parto forçado. E a minha netinha nasceu, faltando uma semana para completar 7 meses. E aí eu fui visitar a minha neta na UTI, fui visitar a minha filha na UTI, e o missionário companheiro, disse assim: pastor Elias, você não acha melhor cancelar? Eu disse: como assim? É melhor cancelar, tua filha está na UTI, a tua neta está na UTI, é melhor cancelar. Disse: não podemos cancelar, nós vamos sair. Ele disse: vai sair mesmo? Falei: vamos sair. Irmãos, só para vocês terem uma ideia, no dia, aí fui visitar minha neta, fui visitar minha filha, e saímos no dia 2, como estava marcado, de viagem. Pregando no estado da Bahia, pregando no estado do Maranhão, entramos no estado do Piauí, na cidade de Picos, no Piauí, 11 horas da manhã, e eu tinha uma palavra para transmitir à noite. 11 horas da manhã, toco o telefone, e a minha filha mais velha, a minha esposa, conversando comigo, disse: meu amor, está tudo bem por aí? Eu disse: graças a Deus, está tudo bem. 11 horas da manhã. Está tudo bem mesmo? Falei: graças a Deus, está tudo bem. Ela: eu tenho uma notícia que não é muito boa. Falei: o que foi? Ela disse: a nossa neta faleceu hoje, 8 horas da manhã. Irmãos, eu tomei um choque. A minha esposa, a minha filha chorando, a minha esposa viu por um instante eu ficar calado, e aí ela disse: você ainda está aí? Eu disse: estou. Para tentar recobrar as forças. Aí ela disse assim para mim: a Laane quer falar com você, a minha filha mais velha. Falei: coloque ela na linha. Quando colocou na linha, ela disse: pai, o senhor quer uma passagem de avião para voltar agora para São Paulo? Eu disse: filha, não posso. Eu não posso voltar. Eu preciso prosseguir. Eu não vou dar de volta a vida para a criança que Deus levou. Eu não tenho como dar saúde e recuperação à sua irmã. Mas eu sei de uma coisa, que se eu prosseguir, Deus há de fazer o que é necessário fazer. E aí, quando chegou a noite, pregando, falando com o povo não imaginava. E aí, porque você tem que transmitir alegria, você tem que levar paz, alegria, ânimo, esperança, força.
E de repente, amados, quando terminou, no outro dia, já indo sentido, continuando a viagem, toco o telefone novamente. Eu estava em cima da ponte, na cidade de Teresina, na capital do Piauí, quando toco o telefone, e eu participei do sepultamento da minha neta pelo telefone. Você tem que ter convicção do chamado. Você não pode desistir, porque falar é fácil, mas executar é difícil. Executar é difícil. Eu me lembro uma certa feita, em 2006, eu estava voltando de um retiro, me preparando para uma obra missionária, voltando do retiro, depois de 3 dias, toco o telefone, e a minha irmã, uma das minhas irmãs, falou: Elias, vem urgente, volta para casa. Eu disse: já estou voltando. O que aconteceu? A mamãe teve um AVC, e foi levada ao hospital. Irmãos, foi uma correria terrível, terrível. Agora olha, 52 dias a minha mãe internada, 52 dias, depois do primeiro telefonema. Fui ver minha mãe no hospital, passou, lá no hospital ela teve o primeiro em casa, no hospital teve mais um AVC, depois teve mais 2, teve mais um, depois o terceiro. Quando eu vou visitar a minha mãe no terceiro AVC, ela teve voltou como se estivesse normal, olhou para mim e disse: filho, eu não volto mais para casa, mas cuide da tua família. Cuide da tua família. Foi a última palavra que a minha mãe falou para mim: cuide da tua esposa, cuide das tuas filhas, cuide da tua família. Irmãos, só para vocês terem uma ideia, no sábado, 11 horas da manhã, isso é tremendo, olha só, 11 horas da manhã, com a minha neta que faleceu, mas em 2006, 11 horas da manhã, num dia de janeiro, era um sábado, toco o telefone, o pastor da Moca disse para mim: pastor Elias, pois não, Deus mandou eu te intimar e dizer a você que esteja hoje à noite na nossa igreja para pregar. Falei: foi Deus que falou com você? Ele falou: foi. Eu falei: então estarei lá, ainda que eu receba uma notícia mais difícil. Ele disse: o que aconteceu? Eu falei: minha mãe está na UTI, teve 3 AVC, pastor Elias, pode cancelar. Falei: como cancelar? Não foi Deus que falou, não foi Deus que determinou, então eu vou estar lá, ainda que eu receba uma notícia mais difícil. Irmãos, quando foi 4 horas da tarde, toco o telefone, meu irmão mais novo disse: Elias, o Eliseu, que o senhor conhece, pastor, o Eliseu, meu irmão, Elias, pois não, os nossos irmãos mais velhos pediu para você ir agora para o hospital, preparar o velório da mamãe, porque ela acabou de falecer. Eu disse: diga aos nossos irmãos mais velhos que eles façam da melhor forma que eles acharem, porque eu recebi uma ordem e eu não posso faltar. Depois de eu executar essa missão, aí eles podem contar comigo. Irmãos, eu fui para a Moca, quando cheguei na frente da igreja, as lágrimas veio aos olhos, ouvi uma voz dizendo no meu ouvido, que desceu ao coração: eu lhe proíbo de chorar aqui dentro pela morte da sua mãe. Irmãos, imediatamente parece que as lágrimas voltaram. Entrei para dentro daquele santuário e comecei a cantar com o povo. Esqueci que minha mãe tinha morrido. Comecei a cantar com o povo, dando glória a Deus. E na hora de pregar, o pastor me chamou, eu fui pregar. Daqui a pouco Deus me tomou. Olhei para uma mulher e disse: eu vim aqui por sua causa. Ela disse: por minha causa? Eu falei: sim, por sua causa. Ela disse: por que por minha causa? Eu falei: porque você está separada do teu esposo. O teu esposo está no Japão, você recebeu um convite para viajar para o Japão, e você veio para buscar uma resposta, se você deve ir ou não. Nem a passagem você pagou, você ganhou a passagem, está dentro da sua bolsa, e eu digo para você: vá para o Japão reconciliar com teu esposo, e glorifique o nome do Senhor Jesus. A mulher começou a chorar, abriu a bolsa, tirou a passagem e disse: é verdade. Irmãos, eu tinha esquecido que minha mãe tinha morrido. Comecei a pregar, quando terminei, eu acabei de pregar, irmãos, lembrei da morte da minha mãe. Aí eu disse: amados, agora eu vou chorar a morte da minha mãe. Minha mãe está dentro do caixão, morreu hoje, 4 horas da tarde. O povo ficou
pasmo, e um irmão do pastor, eu não sabia, ele foi andando na minha direção e disse: o senhor quer me dizer que o senhor veio aqui, cantou, pregou com a sua mãe morta? Eu falei: sim. Ele disse: pastor, hoje eu tinha dito na minha casa que era o último culto que eu ia participar, porque eu estou cheio de problema, não ia mais ser crente, mas se o senhor veio aqui, cantou, pregou com a sua mãe morta, eu não tenho problema, porque meu pai está vivo, minha mãe está viva, e eu vou continuar sendo crente na pessoa bendita de Jesus. Então Deus sabe por que chamar, Deus sabe para que chamar, Deus sabe por que quer que você e eu venhamos nos interessar em obedecer o chamado. Oh glória, você pode levantar a tua mão e dar glória ao nome do Senhor, exalte a Ele, porque Ele é bom, aleluia. Quando eu terminei a missão lá em outubro, quando eu terminei a missão em novembro, que eu cheguei em São Paulo, irmãos, eu fiquei muito triste, muito triste. Voltei para casa, disse para minha esposa: não vou mais pregar, não quero mais viajar, não vou mais saber desse negócio de fazer missão, não quero. Eu vou agora me ater a uma congregação, vou participar dos cultos e voltar para casa. E ela disse: o que mais você vai fazer? Eu falei: eu vou comprar uma motocicleta e vou me cadastrar no Lalamove e no iFood. Eu vou fazer Lalamove e iFood. Irmãos, eu fui, comprei uma motocicleta nova, praticamente zero, com 78 quilômetros rodados. O rapaz comprou, deu labirintite nele, só tirou da concessionária e levou para a casa dele. Eu comprei a moto, me cadastrei no Lalamove, me cadastrei no iFood e fui trabalhar. O pessoal me convidava para pregar, eu dizia: não vou pregar não, quero saber desse negócio mais não, estou chateado. Por quê? Porque eu quero desistir, não de ser crente, mas eu quero desistir de ser missionário. Aí, irmãos, eu montado na moto, com o aplicativo ligado, funcionava para todo mundo, menos para mim. E quando o pessoal ia me chamar, faltando 100 metros para chegar na casa das pessoas, eles cancelavam. Era um negócio de doido. E quando não me chamaram, eu fui para um lugar onde entrei dentro de uma comunidade. Dentro da comunidade, a moto novinha resolveu apagar, parou. E aí eu disse: meu Deus do céu, o que aconteceu? E agora à noite, eu falei: Jesus, tem misericórdia de mim. Ouvi uma voz dizendo para mim: você acha que é isso que eu tenho para você? Eu disse: Deus, me ajuda, me perdoe. Senhor, tem misericórdia de mim. Faz o seguinte: faz essa moto pegar que eu vou embora. E eu vou abandonar esse negócio e não quero mais saber de Lalamove nem iFood. Ele falou. Aí eu toquei na parte da moto, a moto funcionou. Quando a moto funcionou, tocou o aplicativo. Eu liguei, falei, o aplicativo, aceitei, falei: vou aceitar essa corrida, só mais essa. Depois eu vou para casa. Aceitei a corrida, o negócio deu certo. E irmãos, só para vocês terem uma ideia, trabalhei aquela noite, trabalhei a noite, e o negócio foi bom. E aí no outro dia eu falei para minha esposa: vou continuar trabalhando. Fui trabalhar, o negócio foi bom. Falei: esse negócio é bom, vou continuar. Quando foi, voltei para casa de noite. Quando é de madrugada, eu acordo com uma dor terrível no peito, e aí eu chamo minha esposa: Sara, estou morrendo. Ela falou: o que foi? Acendeu a luz. Irmãos, acredite se vocês quiserem, um caroço subiu no meu peito, e aí ficou um negócio marcado, e eu falei para minha esposa: vou morrer. Ela disse: vamos para o hospital. Quando chego no hospital, o médico disse: você está praticamente diagnosticado com suspeita de câncer de mama. Falei: o sangue de Jesus tem poder, eu vou morrer. Sara, olha que situação, quando alguém ligar vai falar: pastor Elias faleceu, do quê? Câncer de mama. Não que as mulheres devam ter câncer de mama, mas nunca imaginei que o homem pudesse ter câncer de mama. E aí eu disse: doutor, e agora? Ele falou: vamos fazer os exames. Irmãos, fez os exames, e aí começou aquela agonia, aquela angústia, e eu falando para minha esposa: amor, se eu morrer, quando o pessoal ligar, eu falo: pastor Elias morreu. Quando perguntar do que, você fala: não sei. Ah, não sei. Como não sabe? Não sei, faleceu. Aí começamos a orar, desesperadamente. Eu disse: Deus, agora eu entendo, tem misericórdia da minha alma, me socorre, me ajude, me ampara. Senhor, tira de mim, arranca de mim, Senhor, não deixe esse negócio comigo não. E se o Senhor não quer que eu fique no Lalamove e iFood, prepare um comprador para motocicleta, e eu vou saber que é o Senhor. Se a pessoa que vier comprar a motocicleta, os 2 capacetes e a bag. Irmãos, veio um homem, me ligou e disse: você está vendendo uma motocicleta? Estou.
Eu vi o anúncio. Posso ir ver? Pode. Veio ele, a esposa e o filho. Olharam a moto. O filho falou, posso dar uma volta? Eu falei, pode. Deu uma volta com a moto, voltou e disse, pai, gostei da moto. Ele disse, vou ficar com a moto. E eu pensando, Jesus, se o senhor deixar ele levar só a moto, eu vou comprar outra moto e vou voltar para o Lalamove e o iFood. Aí a esposa dele, porque veio ele, a esposa e o filho, a esposa dele abriu a boca, olhou para ele e disse, bem, eu quero que você compre dele a moto, aquela bag e os 2 capacetes. Ele disse, mulher, você sabe que essa semana nós compramos uma bag igual essa, e os capacetes já está lá em casa, você viu que já compramos. Ela disse, mas eu quero que você compre a moto dele, a bag e os 2 capacetes. Ele disse, se a mulher está falando, então eu vou ficar com a moto, a bag e os 2 capacetes. Falei, então tá bom. E para a glória de Deus, levou a bag, levou a moto, levou os 2 capacetes e foi embora o Lalamove e o iFood, e eu estou aqui para a glória de Deus. Você pode exaltar o Senhor por isso? Aleluia. Quando a irmã cantou, eu estou contigo, meu filho, as lágrimas vieram nos meus olhos, porque é só Ele quem pode cuidar da gente. É só Ele. E não é fácil. Mas para que vocês entendam agora o verso de número 11. Uma coisa disse Deus 2 vezes a ouvir. Jesus, uma certa feita, ele ouviu quando eu disse a ele, Senhor, tem misericórdia de mim e revela-me o mistério que está dentro deste salmo e dentro desse verso. Por que que o salmista ouviu 2 vezes, quando o Senhor falou com ele só apenas uma vez? Foi por causa do teu eco, do eco da tua voz? Deus disse para mim, não filho, não há eco na minha voz dentro desse texto. Eu disse, então mostra-me para mim o que é que isso representa. E aí o Senhor disse para mim, filho, a resposta está no livro dos Salmos e no livro do Evangelho que João escreveu. No capítulo de número 3 do Evangelho de Jesus, que João escreveu, e no capítulo, no número 103 dos Salmos, está a resposta. E aí eu fui conferir, e eu vi que é impossível realmente você se preocupar com missões, se você não ouvir 2 vezes, quando Deus fala apenas uma. E aí então, quando eu fui conferir no livro do Evangelho, que João escreveu no capítulo 3, está lá um cidadão por nome de Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite, e na conversa, no diálogo entre ele e Jesus, Jesus disse para ele, quando ele replicou a Jesus dizendo, mestre, eu sei que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, estes milagres, se Deus não for com ele. Aquilo, irmãos, de certo modo, Jesus foi muito enfático, quando olhou para Nicodemos falando aquelas palavras, Jesus disse, mas eu tenho algo para lhe dizer, é necessário nascer de novo. E aí Nicodemos então fala para Jesus, como pode um homem nascer sendo velho? Pode ele voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Jesus disse, é necessário nascer da água e do Espírito, porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Paulo, no livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, ele disse, o homem que é natural, não compreende as coisas do Espírito, porque as coisas espirituais só se discernem pelo Espírito, porque comparado com a visão humana é loucura. Então, irmãos, Nicodemos havia nascido da carne, havia nascido da água, porque o ser humano é gerado numa bolsa d'água, mas quem é gerado numa bolsa d'água apenas nascido da carne, se ele não nascer do Espírito, ele fica apenas preocupado com as coisas do mundo, fica apenas preocupado com as coisas terrenas, mas quando ele nasce do Espírito, ele se preocupa com as coisas do reino, e por isso Jesus disse a ele, é necessário nascer da água e do Espírito. E aí então, irmãos, quando Nicodemos começou a conversar com Jesus, Jesus disse para ele, o vento sopra onde quer, e você não ouve a sua voz, nem sabe
você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Aí Nicodemos começa a conversar com Jesus, continua conversando e fala: como pode ser isso? Jesus diz a ele: se eu falo com você das coisas terrenas, você sendo quem você é, você não compreende, quanto mais se eu lhe disser das coisas do céu, das coisas espirituais. Por quê? Porque o coração de Nicodemos estava apenas nas coisas terrenas. E olha que interessante, alguém pode, irmãos, ouvir falar de Jesus, alguém pode ver Jesus operando milagres, alguém pode contemplar os sinais, mas por incrível que pareça, pode até de repente, irmãos, ficar pasmado, pode estar pasmado, mas não consegue se converter, porquanto não nasceu do Espírito, porquanto não tem o coração voltado para as coisas espirituais, para as coisas que realmente deve ser valorizada. E o que é muito interessante é que Nicodemos, conversando com Jesus, foi a primeira pessoa que ouviu Jesus dizer assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E por incrível que pareça, Nicodemos, irmãos, analisando bem a Bíblia, eu percebi que Nicodemos jogou fora a oportunidade de se salvar. Ele não quis nascer da água e do Espírito, ele só quis se manter nascido da água, ele só quis se manter nascido da carne. Mas olha, você e eu, privilegiados, por quê? Porque nós, irmãos, nos interessamos em nascer da água e do Espírito, e nascendo da água e do Espírito, sabe o que é? É ser, irmãos, como o salmista, nos Salmos de número 103, ele nascido da água e do Espírito. Olha só, começa uma conversa sobrenatural, o ser de dentro com o ser de fora, e aí ele diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. O salmista, com o ouvido carnal, ele ouviu: o poder pertence a Deus, mas nascido do Espírito, o espiritual também ouviu: o poder pertence a Deus. E aí ele, conversando com a alma, uma conversa sobrenatural: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. O que é isso? É Deus falar uma vez e você ouvir duas vezes, ouvir com o ouvido carnal e com o ouvido espiritual, que o poder de salvação ao vizinho, ao parente, ao filho, à filha, ao esposo, à esposa, ele pertence a Deus. E quando nós queremos parar e desistir, ouvimos o Senhor falar: o poder pertence a mim, o poder é meu, o poder é meu, o poder é meu, o poder é meu. Quando de repente os filhos estão dando problema, você ouve o Senhor dizer: o poder é meu, o poder é meu, o poder é meu. Quando alguém em casa quer desistir, você continua ouvindo: o poder é meu, o poder é meu, o poder é meu. Foi contado um testemunho, aquela mãe que chegou na frente e diz: o que eu tenho a oferecer ao meu filho, é porque ela ouvia no ser carnal e no ser espiritual que o Senhor pode salvar, assim como salvou a ela, salvar o filho que estava perdido, e como Jesus salvou. Irmãos, isso é maravilhoso. Então, uma coisa disse Deus duas vezes a ouvir: que é necessário se importar com missões, sim, porque aquilo que é impossível ao ser humano é possível para o Senhor. E não há, irmãos, como se preocupar com missões se não tiver o amor de Deus no coração. E um dos mandamentos, olha só: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Para amar o próximo como a nós mesmos, só nascendo da água e do Espírito. Porque, irmãos, quando nós estamos nascidos da água e do Espírito, na maior adversidade da nossa vida, nós começamos a gemer. Quando pensamos em desistir, daqui a pouco uma força sobrenatural se apodera de nós. Por quê? Porque é o cuidado de Jesus, como o pastor Auri bem mencionou em Jeremias, no capítulo 20, versículo 7, ele disse: iludiste meu Senhor, iludido fiquei. Por quê? Porque um dia Jeremias abriu a boca e disse: assim diz o Senhor. Mandaram pegar Jeremias, amarrar num tronco, bater em Jeremias. Então eu digo a vocês, irmãos, o apóstolo Paulo, um dia ele pregando, começou a perguntar ao povo lá em Éfeso: olha, vocês já ouviram falar do Espírito Santo, já receberam o Espírito? Nós nem ouvimos falar.
Será que existe um tal de Espírito Santo? E aí então Paulo começou a pregar, a falar sobre o Espírito Santo, fazendo missões, irmãos, e o povo, quando recebia o Espírito Santo, um alvoroço, mas no meio do povo começou a levantar alguém, dizendo: olha, não acredite nisso, não acredite nisso, pare com isso, porque você foi chamado para fazer missão, mas aparecerá alguém querendo impedir você de continuar. Mas a palavra do Senhor para você e para mim é: não desista, continue, porque o poder pertence a Deus, o poder pertence a Deus, aleluia. Na hora da tua adversidade você possa ouvir: o poder pertence a Deus, o poder pertence a Deus. Permita contar isso aqui, essa experiência rapidamente para vocês. Eu estava numa certa feita também, numa missão, e daqui a pouco, irmãos, a dificuldade chegou a dificuldade, não tinha dinheiro para comprar nada, e tudo que sobrou foi, a única coisa que a gente tinha para comer era ovo. Então ovo de manhã, de tarde, de noite, ovo de manhã, de tarde, de noite, ovo de manhã, de tarde, de noite. Chegou um momento que eu disse: Deus, eu estou com raiva do ovo, eu não aguento mais comer ovo, eu estou com raiva do ovo, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí o Senhor disse: o que você quer? Eu disse: eu estou com vontade de comer fruta e carne, quero fruta e carne. 9h20 da noite, eu dizendo: Senhor, eu quero fruta e quero carne, não quero mais comer ovo. 11h20 da noite, 2 horas depois, estava sobre a mesa frutas e carne. Aleluia. O Senhor cuida de você. O Senhor manda perguntar nessa noite: qual é a tua vontade? Qual é a tua vontade? Eu quero satisfazer a tua vontade. Qual é a tua vontade? E aí eu comecei a comer carne. Aí era carne todo dia, carne e fruta, carne e fruta, carne e fruta. Eu disse: Senhor, agora eu quero ovo. Olhe para essa pessoa que está do teu lado e diga para ela: o Senhor Jesus quer satisfazer a tua vontade. Aleluia, aleluia. O poder pertence a Deus, Ele quer satisfazer a tua vontade. Aquele que leva a preciosa semente. Imagina, irmãos, comendo ovo de manhã, de tarde, de noite, e passava o carro do vendedor de ovo, e ele parava bem na porta. Pense, pastor Ari, pense num negócio difícil. Aquele camarada, com aquele carro, e parece que ele parava na porta e aumentava o volume. Uma bandeja com 30 ovos, irmão, dava vontade de sair de lá e amassar aquelas bandejas de ovo. Mas um dia o Senhor me fez sentir saudade do ovo. O que isso quer dizer? Eu vou traduzir para você. Jesus quer satisfazer a nossa vontade, e a nossa vontade, irmãos, muitas vezes é sentir saudade do que é simples. Ovo é uma coisa simples, e o Senhor quer satisfazer a tua vontade. Aleluia. Porque falar de missões é fácil, mas para executar missões precisa ter amor no coração. Para ter amor no coração é necessário nascer da água e do Espírito. É necessário ouvir o Senhor falar 2 vezes, quando Ele falou só uma. E se você estiver ouvindo só uma vez, saiba de uma coisa: o teu espírito pode estar abatido. Quando o espírito está abatido, a gente não ouve o Senhor falando. Quando o espírito está abatido, a gente não escuta 2 vezes a voz do Senhor. Mas quando o espírito está abatido, irmãos, tem uma palavra para você e para mim. E isso é interessante. Qual é? O poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. Mas é necessário reconhecer
quando o espírito está abatido, e se lançar aos pés do Senhor e contar para Ele o que você precisa, o que você quer, e o Senhor tem poder para mudar a história. Ele tem poder para te dar carne, pão, ovo, carro, casa, o que você quiser. Mas o que é interessante é que quando o nosso espírito está ouvindo a voz de Deus, irmãos, tudo que a gente deseja é que o próximo esteja bem. Isso é profundo. A gente nem passa a não se preocupar mais com a gente passa a se preocupar com o próximo. E se preocupar com o próximo, irmãos, é uma obra missionária. É uma obra missionária. E agora eu quero finalizar dizendo isso aqui para vocês. O apóstolo Paulo, inclusive o pastor, disse a respeito da importância de orar. O apóstolo Paulo, ele escreveu ao povo de Colossos, em Colossenses capítulo 4, versículo 2 e 3. Ele disse: perseverai na oração, velando nela com ações de graça, orando juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Porque Deus abrindo a porta da palavra, irmãos, certamente você vai compreender o chamado de Deus na sua vida. E por incrível que pareça, às vezes nós perdemos dentro da nossa casa, mas o Senhor quer fazer uma obra extraordinária através da tua vida, também dentro da tua casa. Pastor, por que isso? Porque, irmãos, eu sou sincero para vocês, eu já vi amigos, companheiros, evangelizar e ganhar muita gente, e de repente ele abria a boca e dizia: eu não consigo, não sei o que fazer dentro da minha casa. Mas olha como que é interessante, é que tem uma palavra que Paulo escreveu ao povo de Tessalônica, no capítulo 5, de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 16, regozijai-vos sempre, 17, orai sem cessar, e no 18, dando graças a Deus em tudo. Um dia eu estava me envolvendo tanto com as coisas da obra de Deus, que uma das minhas filhas resolveu se levantar contra mim. Mas quando ela se levantou contra mim, que eu fui para poder tentar resolver como pai, Deus interveio e disse assim para mim: agora não. Falei: mas como vou resolver? Ele disse: entra no quarto, dobra o teu joelho, eu vou agir agora. Quando eu entrei no quarto, eu disse: Deus, aí que é profundo, me lembrei dessa passagem, dai graças a Deus em tudo. Aí eu disse: Deus, eu quero te agradecer pelo fato da minha filha ter se levantado contra mim. Aí Deus disse: agora se levante. Quando eu me levantei, a minha filha estava na porta do quarto, dizendo: pai, eu vim lhe pedir perdão, não podia fazer o que eu fiz. Aleluia, aleluia. O Senhor nos dará direção. Todo missionário precisa de direção, dentro de casa e fora de casa. E outra coisa, irmãos, o diabo não é brincadeira. O diabo é tão asqueroso que ele disse para mim: eu tento parar você, não consigo, vou atingir a tua família. E eu fui convidado para pregar num congresso de jovens ali em São Paulo, no bairro de Morro Doce. Quando eu estou indo para o congresso, minha esposa estava comigo. O diabo falou para mim: tento matar você, tento acabar com você, tento destruir você, não consigo, vou atingir a tua família. Eu disse para minha esposa: amor, o diabo acabou de falar comigo, que ele tenta me matar, me destruir, não consegue, vai atingir nossa família, vamos ficar ligados. Quando cheguei no congresso, disse: amados, eu quero pedir oração. Quando passou o microfone para mim, disse que era pedir oração, porque o diabo no meio do caminho falou para mim, que ele tenta acabar comigo, me matar, me destruir, não consegue, vai atingir minha família, vamos levantar a igreja, vamos orar, apresente a minha família. E a igreja começou a orar. Preguei naquela noite. Quando terminei de pregar, que eu passei do umbral da porta do templo para fora, toco o telefone, minha esposa atende, era minha filha do meio, disse: mãe, pede para o pai, vem correndo para casa. Eu falei a minha esposa: o que aconteceu? A Laane tentou se matar, minha filha mais velha tentou se matar. Corri, e eu ia pregar numa vigília em Sorocaba, corri para casa. Quando cheguei lá, falei: filha, o que aconteceu? Ela: não sei, pai, uma voz me disse para mim, se lança daqui. E aí ela ia se jogar do sobrado, e aí ela não conseguiu, porque seguraram ela. Quando soltaram, ela pegou a faca e ia se esfaquear. Falei: filha, como você fez isso? Não sei, pai.
Eu só sei que eu ouvi a voz, e quando eu vi, eu já estava tentando fazer. Falei, vamos, entra no carro. Para onde nós vamos? Falei, entra no carro. E coloquei minha filha no carro, porque eu tinha um compromisso aonde? Na cidade de Sorocaba, na vigília. Se é outro, tinha desistido. Irmãos, fui para a vigília, para a glória de Deus. Lá, colocamos tudo na oração, o povo começou a orar. Minha filha foi liberta para a glória de Deus. E se eu tivesse desistido, tinha perdido a minha filha. Passados-se alguns meses, agora estou pregando na Zona Leste. Quando vou chegando em casa, um alvoroço, porque agora a minha filha do meio. Irmãos, foi tão terrível que tinham chamado o SAMU, e o SAMU não tinha aparecido. Eu cheguei antes, corri com ela para o hospital de Taipas. Quando chegou lá no hospital, falaram, não tem médico. Deus permitiu que um acidente ocorresse no Rodoanel, os paramédicos fossem para aquele hospital. Quando eles começou a chegar aquele alvoroço todo, eu gritei, por favor, socorre minha filha. O médico disse, qual a idade da sua filha? 16 anos. Quando ele falou, para tudo aí, correu, entrou dentro do carro, e aí começou a fazer um trabalho de reanimação na minha filha, a do meio. Quando consegue, ele olha para mim e diz, pai, mais 3 minutos você teria perdido a sua filha. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós confiamos no médico da terra, poderemos chegar no hospital, não ter médico, mas o médico Jesus, ele chega, quando você honra o compromisso teu com ele, na chamada missionária, o Senhor cuida do que é seu, para a glória do nome dele. Aleluia, aleluia. Hoje, para a glória de Deus, a minha filha, a mais velha, tinha 19 anos, hoje tem 32. A caçula do meio, que tinha 16 anos na época, hoje está com 29 anos, casada, bem casada, para a glória de Deus. Por quê? Porque você cuida, você honra o seu compromisso no chamado, e Deus vai honrar cuidando do que é seu, porque o nome dele é que é glorificado. Amém, queridos? Você consegue compreender isso? Por favor, fique de pé. Aconteça o que acontecer, não desista. Não desista. Eu estou aqui hoje porque um dia alguém se preocupou com missões e eu fui alcançado. Eu fui alcançado. Eu trabalhava em uma boate. E um dia eu saí da boate, eu fui assaltado, a polícia pensou que eu era o ladrão. Ao invés de atirar nos ladrões, atiravam em mim. As balas batiam no meu corpo e caíam no chão. Um dos policiais descarregou um calibre 38 no meu peito. Não vendo eu tombar, quando ele foi recarregar o revólver desmontou na mão dele, caiu o tambor do revólver. Quando pegou uma outra arma para me matar, o outro policial bateu a mão e disse, não faça isso, porque olhe para cima. Eles olhavam para cima e viam uma pessoa olhando para eles e olhando para mim. E aí dizia, você vê o que eu estou vendo? Sim, o que você vê? Vejo uma pessoa olhando para ele e olhando para nós. Então, há uma testemunha, não podemos matá-lo. E aí o policial pergunta para mim, você é um ser humano? Sim, eu sou um ser humano. Você tem furo de bala? Não, não tenho furo de bala. Começaram a pegar no meu corpo, procurar furo de bala. Aí soa uma pergunta do policial para mim, moço, o que você tem que a gente não pode te matar? Eu disse, eu tenho o Deus da minha mãe. Quem é o Deus da sua mãe? É o Deus dos crentes, o Deus das Assembleias de Deus. Ele disse, moço, esse Deus da sua mãe, esse Deus das Assembleias de Deus é poderoso, porque eu fui treinado para matar e eu nunca vi isso acontecer. Eu disse, o Deus da minha mãe foi treinado para dar a vida, porque ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É esse Jesus que está falando comigo e com você, dizendo, eu quero atender o teu desejo. Aleluia. Qual é o nosso desejo? Qual é o teu desejo? O que você tem para oferecer? Aleluia. Ele está perguntando para mim e para você nessa noite, o que você tem para oferecer? O que você tem para oferecer? Faça como Paulo, me gasto e me deixarei gastar, Senhor. É o que eu posso te oferecer. O salmista no Salmo 116, 12, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Vou oferecer a Ele sacrifício de louvor. O que é isso? É fazer missões, irmãos, mesmo sabendo das dificuldades. Isso é louvar a Deus. Isso é engrandecer o Senhor. Aleluia, aleluia. Onde guiar-me, meu Senhor,
eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, aleluia, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus, para o seu reino. Aleluia, por onde? Pelo jardim e pela cruz. Já ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia. Labacalacéia. Aleluia. Há uma surpresa da parte de Deus para a sua vida, amigo. Há momentos que a gente faz de tudo para que ninguém perceba, mas o olhar de Deus, o olhar de Deus, é aquele que nos encontra em todo canto. E na adversidade, irmãos, o Senhor vem e diz: estou contigo, ó meu filho, estou contigo. O Senhor marcou essa noite para dizer: estou contigo, estou contigo, estou contigo. Estou contigo. Essa é a palavra do Mestre para mim e para você nessa noite. Estou contigo. Por onde quer que andares. Meus amados, tem alguém no nosso meio que porventura você gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Alguém que ainda não confessou Jesus como Salvador único da sua alma? Tem alguém que porventura se afastou do caminho, por algum momento, na adversidade, resolveu parar? Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém afastado? Gostaria, se tiver, gostaria de te conhecer. Tem alguém?
Todos são crentes? Amém? Alguém que porventura você pensou em desistir, pensou em parar por esses dias? Tem alguém? Eu gostaria de conhecer você. E eu tenho uma palavra para você. Tem alguém? Em Isaías 40, 29 diz que Ele faz forte ao que está cansado e multiplica as forças ao que já não tem mais nenhum vigor. Ele quer multiplicar as tuas forças. Tem alguém? Tem alguém? Todos estão firmes e fortes? Amém. Deus seja louvado. Queridos, permita-me só dar um aviso aqui agora. Posso, pastorinho? Irmãos, assim que eu saí da boate, me entreguei a Jesus, após o milagre que Deus realizou, eu me tornei dono, praticamente Deus fez um reboliço na minha vida, e eu me tornei dono de 8 empresas. Para vocês terem uma ideia, eu fui dono de uma indústria de imóveis, fui dono de 3 supermercados, fui dono de uma empresa de manufatura de produtos infantis e distribuidora de calçado, e Deus agiu de uma forma tremenda na minha vida. Só que, por incrível que pareça, o Senhor começou a me chamar, e aí eu dizia: Senhor, eu estou muito ocupado, eu estou muito ocupado, estou muito ocupado, estou muito ocupado. E em um dos mercados eu fui assaltado 22 vezes em um ano. Uma vez o ladrão chegou e disse assim: quer escapar? Vai pregar. E saiu correndo, saiu da boca do bandido. Quer escapar? Vai pregar. E saiu correndo. No outro mercado, um cidadão parou na porta e disse: isso aqui funciona para qualquer um, menos para você. Eu falei: por quê? Ele falou: porque é uma chamada de Deus na sua vida. E resumindo, irmãos, eu perdi tudo. Perdi tudo. E Deus foi trabalhando na minha vida. Mas o que é incrível é que hoje nada me prende. E Deus me deu uma estratégia tremenda. Qual? Eu vou pregar e eu levo uns café para vender. Café 100% puro, não tem mistura. É a gente mesmo que faz a seleção e coloca para moer. E eu trouxe uns café para vocês. E aí eu descobri na Bíblia, Deus falou comigo. Provérbios 11, 26. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênçãos haverá sobre a cabeça do vendedor de café. Eu disse: eu quero vender café. Eu vou vender café. E aí um dia numa igreja a pessoa falou: pastor, não está escrito isso não. Eu falei: como assim? Ela falou: está aqui escrito: ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênçãos haverá sobre a cabeça do vendedor. Eu falei: você vende café? Ela disse: não. Eu falei: então só quem pode jogar vendedor de café sou eu. Aí, irmãos, eu tinha colocado para patentear, pastor, café grão de rico. Grão de rico. E aí, irmãos, eu fui pedir a patente e foi indeferido, negaram a patente. E aí eu disse: Deus, me ajuda, eu preciso de um nome. E aí Deus trouxe ao meu coração café rosto lavado. Falei: café rosto lavado. Falei: Deus, mas tem alguma coisa a respeito disso na Bíblia? Aí eu fui ler, está lá: e José, depois de ter lavado o rosto, disse: pão de pão. E pão, irmão, onde tem pão, lembra do cafezinho? É só vitória. Deus abençoe. É só passar ali, nos ajudar, e o nome do Senhor é glorificado. Coloque aqui, por favor, se puder, Provérbios 19, verso 17. A Deus empresta que compadece do pobre, Ele lhe pagará o benefício. Isso é missão. Se você nos ajuda, estamos na obra missionária. E se você não pode nos ajudar, não tem problema, vamos continuar na obra missionária. Mas Deus há de te recompensar por isso, amém? Deus abençoe, muito obrigado. Não sai correndo por aquela porta de vidro, só passar ali e comprar um cafezinho e levar para casa 100% puro. Obrigado, Deus abençoe. Para o seu reino me